Olá, os amigos do Journal Club, da Associação Médico Espírita de São Paulo e também da Associação Médico Espírita do Brasil. Eu sou Marcelo, seu anfitrião nessa atividade, e nesta edição, como sempre, vamos discutir um artigo científico recente, relevante, publicado em mídia confiável, que trate de algum dos temas que são interessantes para o nosso movimento, como, por exemplo, a influência da espiritualidade na saúde, ou então fenômenos da consciência de natureza espiritual, ou mesmo terapias espirituais. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre a importância da capelania para profissionais de saúde, uma revisão da literatura. Vamos discutir esse artigo publicado no Journal of Healthcare Chaplaincy, um jornal específico sobre capelania em saúde, do ano passado, mas ainda não completou um ano. Chaplain Care for Healthcare Colleagues, a Scoping Review. Ele está disponível para acesso aberto nesse site, e esse artigo é uma revisão da literatura sobre o cuidado de capelania para profissionais de saúde, não cuidado de capelania para pacientes e seus familiares. E nesta revisão, dois focos foram mais importantes: a descrição das atividades feitas por capelões em prol dos profissionais da saúde e os relatos dos efeitos dessas ações sobre estes profissionais. Os autores nos lembram, no começo, que os profissionais da saúde vivenciam altos níveis de estresse que resultam em danos morais e burnout. É muito nítido que os profissionais têm uma demanda emocional, uma carga de trabalho que os sobrecarrega. Profissionais angustiados, obviamente, oferecem atendimento inferior e maior probabilidade de erros médicos. Portanto, é um assunto que interessa aos serviços de saúde manter esses danos morais e burnout no mínimo possível. Capelães apoiam pacientes e famílias, normalmente os capelães hospitalares, mas o cuidado aos profissionais é igualmente importante. Então, os profissionais de saúde também são clientes do apoio espiritual de qualquer natureza, principalmente vindo de especialistas como os capelães. Os autores nos lembram que durante a pandemia de Covid-19, houve, evidentemente, sobrecarga de tarefas para os profissionais de saúde, pacientes angustiados, incerteza em várias esferas, né? Os profissionais precisavam estar sempre antenados quais eram os tratamentos mais eficientes, e isso, então, aumentou um problema que já existia de sobrecarga de trabalho. E nessa época, o burnout e o sofrimento moral tornaram-se intensificados entre profissionais de saúde, isso de fato mensurado e publicado em outros artigos. Tudo isso provocou conversas entre os capelães sobre a melhor forma de apoiar a equipe de saúde, os profissionais, todos os envolvidos nesse tipo de trabalho. Aqui nós abrimos um parênteses no conteúdo do artigo para explicar, ou pelo menos trazer noções gerais do que é, capelania. A capelania é a assistência espiritual em uma instituição de internação, por exemplo, um hospital, um quartel, um presídio, etc. Nós temos a capelania militar, a capelania hospitalar e assim por diante. O escopo da capelania foi ampliado de atender necessidades religiosas para atender questões espirituais existenciais,
já que o perfil da população está migrando para gente cada vez menos ligada a uma só identidade religiosa e mais ligada a um sistema de crenças que pode envolver mais de uma fé. E faço ainda um outro parênteses dentro desse parênteses, que capelania, inicialmente um termo católico, passou a designar qualquer forma de apoio espiritual de qualquer denominação. E assim, nós temos esse conceito de um capelão interfé, que pode responder a necessidades de qualquer fé, ou mesmo pessoas que tenham nenhuma fé, pessoas que tenham apenas questões existenciais sem uma religião específica. Fechando esse parênteses, nós voltamos para o texto do artigo, onde os autores falam que o objetivo dessa publicação é lidar sobre o cuidado de capelães para profissionais de saúde com quem esses capelães trabalham na mesma instituição e, analisando essa atividade, identificar as publicações revisadas por pares. Só entraram, então, nesta revisão publicações de boa qualidade, e os autores iriam, então, resumir os principais temas dessa literatura, lembrando que eles também querem um enfoque no impacto dessas ações sobre os profissionais. Aqui a gente abre um outro parênteses para dizer o que é uma revisão de escopo, que é a revisão que foi feita neste artigo. A revisão de escopo é um processo de síntese em que conceitos-chave e lacunas na literatura são mapeados por seleção e resumo do conhecimento existente, e segue diretrizes objetivas que estão listadas no Manual JBI para síntese de evidências sobre revisões de escopo e no protocolo Prisma Scope Review. Então, para fazer uma revisão de escopo, é necessário cumprir essas etapas aqui, enquadrar a questão da pesquisa para a revisão, identificar os trabalhos relacionados a essa questão, fazer um julgamento da qualidade desses trabalhos, extrair as informações dos artigos selecionados, sumarizar evidência destes trabalhos identificados e interpretar e apresentar os achados, as evidências. Portanto, é mais do que apenas levantar a literatura e resumir os artigos encontrados. Fechando aqui esse parênteses, os autores, então, nos dizem que a busca bibliográfica foi feita através de termos, de palavras-chave, nas bases de dado PubMed e Sinal, em fevereiro de 2022, que foi pós-pandemia, onde mais artigos sobre este assunto já tinham amadurecido. Termos esses, palavras-chave, que envolviam profissionais de saúde, capelães e estresse. A busca foi complementada por referências adicionais das bibliografias de artigos recentes, quer dizer, aquela estratégia de bola de neve de um artigo apontar para um outro e esse novo artigo também ser considerado. Os artigos foram carregados na ferramenta Covidence para extração de dados bibliométricos. Esta é uma ferramenta para revisões sistemáticas, para fazer esse trabalho mais braçal de separar essa literatura, organizar. Não faz o trabalho braçal de analisar a qualidade dos artigos e o conteúdo deles, que é feito pelos pesquisadores. Mas essa ferramenta está à disposição para quem quiser utilizá-la como auxiliar em toda revisão sistemática da literatura.
a seleção dos artigos. Os artigos que foram incluídos para esse trabalho são aqueles que foram publicados em periódicos revisados por pares, ou seja, que primam pela qualidade da publicação, em inglês, o idioma desses autores, vindo de qualquer país, com foco em algum desses elementos. Poderia ser programas de cuidado liderados por capelães, ou capelães sendo um membro dessa equipe de alguma intervenção, pensando na saúde dos profissionais, os efeitos do cuidado da capelania no moral e no emocional da equipe, e outros temas que sejam significativos envolvendo a capelania e o cuidado dos profissionais de saúde. E para esta finalidade foram excluídos os artigos que falassem sobre capelania para os pacientes ou para suas famílias, já que o foco é os profissionais de saúde. E aí, os autores nos trazem estes resultados, né? Na busca original, apareceram 364 artigos. Na verdade, o conjunto todo foi 400 e poucos artigos, mas foram removidos os duplicados, que é um trabalho adicional que tem que ser feito, né? Às vezes uma pesquisa traz artigos duplicados. Retirando os duplicados, sobraram esses 364. Aquela triagem com os critérios de inclusão e de exclusão removeu 270 artigos. E a revisão completa, né, onde trabalhos que não eram em inglês, ou que não tinham nada a ver com os capelães ou coisa parecida, foram também removidos, 35 deles. Restaram, então, 59 artigos relevantes para a realização dessa revisão de escopo. As características destes 59 artigos, considerando o período de publicação. Uns poucos tinham sido publicados na década de 90, 17% na década de 2000, 47% na década de 2010 e 31% na década de 2020, lembrando que eles consideraram apenas 2 anos da década de 2020 até 2022. O que dá para ver é um crescimento das publicações nesse assunto, mostrando que é um tema relevante e um crescimento aí expressivo, talvez depois da pandemia, já que esse último número reflete apenas 2 anos dessa década. Os periódicos onde eles eram publicados eram jornais específicos de enfermagem, 39%, específicos para médicos, em 27%, mostrando aqui a relevância da enfermagem sempre como foco da assistência espiritual por possivelmente estar sujeito a maior estresse e sobrecarga. 17% em periódicos de assistência espiritual, como o próprio journal onde foi publicado este artigo, e 17% em outras revistas científicas. E os tipos de pesquisas desses 59 artigos selecionados, muitos eram pesquisa quantitativa, muitos eram artigos descritivos, 25% eram métodos mistos, 15% metodologia qualitativa. Então, não tinha um padrão único, uma predominância de algum dos tipos de pesquisa. Os grupos de temas que os autores elegeram foram estes 5 aqui, para poder discutir esses artigos, abrigá-los em grupos específicos e poder tirar conclusões
desses grupos de artigos. Então, 13 dos artigos falavam sobre cuidado para a equipe como papel dos capelães. 16% falavam dos efeitos do cuidado do capelão para a equipe. 7 deles sobre a conscientização da equipe e a utilização do cuidado. 16 deles intervenções em que capelães iniciaram ou então participaram, mas que não eram intervenções diretas de capelania. E 9 artigos, questões associadas ao estresse e à resiliência da equipe. E nesse campo aqui, a soma dos artigos é 61 e não 59, porque 2 deles foram incluídos em 2 categorias. Mas, no geral, foi possível dividir por assunto. Assuntos esses que nós vamos agora esmiuçar um a um. O primeiro grupo foram aqueles artigos sobre o efeito da capelania para os profissionais. Em todos os artigos considerados para esse fim, houve impacto sobre fatores relacionados a estresse e a resiliência. Ou seja, a capelania melhorou aqueles fatores que normalmente gerariam estresse e minariam a resiliência dos profissionais, portanto, mostrou efeito positivo. Em alguns trabalhos, resultados benéficos sobre o burnout por fadiga de compaixão. Fadiga de compaixão é um estado emocional em que o profissional se deixa abater pela quantidade de tristezas e percalços que ele observa na sua profissão. Então, mostrou que em alguns casos afeta até mesmo esse tipo de alteração emocional e psicológica. Os efeitos indiretos também foram noticiados, porque quando um capelão cuida do paciente e dos familiares, ele libera o profissional de saúde desse tipo de fardo, então gera menos estresse para a equipe. Portanto, o cuidado do capelão aos clientes tradicionais, paciente e família, acaba sendo benéfico para os profissionais de saúde, porque é uma tarefa a menos para eles, uma preocupação a menos, eles podem focar mais na técnica de tratamento. As descrições das intervenções, os artigos que descreviam as intervenções. As ações variavam bastante, desde conversas individuais de apoio, o capelão falando individualmente com o profissional de saúde, esclarecimento de situações estressantes, né? Às vezes acontece algo traumático na unidade de saúde e aqueles profissionais precisam metabolizar aquilo, né? Cartões de hospitalidade, deve ser provavelmente uns folhetos simples, né? Para melhorar o ânimo dos profissionais de saúde, imagino eu, porque não está descrito claramente o que é. Dessas intervenções todas, algumas eram bastante breves e simples. Por exemplo, uma breve oração matinal ou então um pensamento do dia com a equipe. Uma atividade em que o capelão se reunia periodicamente com a equipe de um andar, de uma unidade, fazia algum ritual, uma prece ou uma reflexão, e isso era rapidinho e bem simples. Mas também intervenções mais complexas foram citadas. E um exemplo aqui é a intervenção centrada na compaixão. Era um programinha, eram 4 sessões de 60 minutos para trabalho interior dessa compaixão, provavelmente tentando evitar a fadiga de compaixão dos profissionais de saúde.
Estudos sobre a conscientização da equipe e a utilização de capelania pelos profissionais. Foi visto, então, a visão dos administradores e dos profissionais sobre a questão da capelania para eles e a proporção de profissionais que, de fato, utilizam este serviço. Agora, os resultados desses estudos não puderam ser generalizáveis para o conhecimento geral em outras instituições, porque existiam limitações nesses estudos. Eram cenários muito específicos e amostras pequenas que não permitiam que o conhecimento obtido nessas publicações possa ser aproveitado em outros serviços. Mas, aparentemente, os profissionais usavam e valorizavam esse tipo de atenção pelos capelães. Relatos de outras intervenções fora cuidado espiritual, aquelas em que o capelão estava envolvido na atividade, mas não para exercer especificamente a capelania. Então, isso incluía ações muito diversas, iniciativas de mindfulness, de meditação, grupos de apoio, num sentido geral, educação em cuidados de fim de vida, quando existia algum programinha para educar profissionais que atuam nessa área, o capelão poderia estar envolvido. Uma pausa pós-código. Código é algum evento catastrófico dentro de uma instituição, por exemplo, código azul seria uma parada cardíaca. Então, depois de um código como esse, como, por exemplo, um evento de parada cardíaca dentro de uma enfermaria, se faria bem, como fizeram algumas instituições aí citadas, fazer uma pausa e um refazimento desses profissionais e algumas vezes envolvendo aí a figura do capelão. O envolvimento dos capelães reflete a sua integração nas equipes, a confiança conquistada e o seu compromisso com o bem-estar da equipe. Quer dizer, a capelania é tão valorizada que, mesmo que o capelão não esteja fazendo a sua função específica de cuidado espiritual, ele é bem-vindo em intervenções outras focadas no equilíbrio, na eficiência dos profissionais de saúde. Também tinha outros artigos que seriam de questões de interesse para os capelães. Exemplos de funções para as equipes de ambientes sensíveis, como cuidados paliativos ou serviços de emergência. O papel do capelão também era ajudar os profissionais a se conectarem com o seu senso de vocação. Quando os profissionais são convidados a refletir sobre o que os levou a escolhas de vida, escolhas profissionais, este senso de vocação acaba aflorado. E isso também é um fator para o equilíbrio do profissional e uma proteção contra a sobrecarga. Os gerentes promoverem um senso de espiritualidade no trabalho. Muitos gerentes, mesmo fora de ambientes de saúde, em qualquer escritório, qualquer profissão, existe atualmente a temática da espiritualidade no ambiente de trabalho. Isso fica bem mais importante num ambiente de trabalho que é voltado para a área da saúde. E os gerentes que promovem isso também geram algum conhecimento, algumas publicações que são do interesse dos capelães. A possibilidade de mensurar a espiritualidade no local de trabalho. Existem escalas, existem ferramentas específicas onde dá para mensurar
como é que está esse nível de espiritualidade, o nível de bem-estar dos profissionais de saúde, a satisfação com o atendimento às necessidades espirituais e tudo mais. E artigos que falam de que níveis mais altos de sentido na vida estão relacionados a menor esgotamento dos profissionais de saúde. Isso é importante na atividade dos capelães, já que uma parte do apoio espiritual pode estar voltado à exploração do sentido das coisas, de um propósito na vida, e que está associado, então, a esse menor esgotamento dos profissionais. Entrando agora na discussão, os autores reportam que esta revisão de escopo é o resumo mais abrangente da literatura sobre o apoio de capelães a profissionais de saúde. Temos muitos artigos falando da capelania voltada para aquele público-alvo tradicional, paciente, família, mas pouco se fala sobre o assunto dos profissionais, e esta revisão deste assunto foi a mais abrangente. Os autores falam que foram encontrados vários estudos sobre o papel dos capelães nas organizações e o impacto disso sobre a saúde mental dos profissionais de saúde. Enfim, foram aqueles 59 artigos selecionados no final. As evidências dos benefícios que os autores puderam colher. O cuidado direto do capelão ao profissional incluía várias formas de manifestação, como hospitalidade, apoio imediato durante uma crise, oração, oferta de espaço de reflexão, bastante variado o que o capelão podia fazer, agudamente ou cronicamente, individualmente ou coletivamente. Os autores falam que mais pesquisas descreverão especificidades, frequência ideal e diferenças culturais, porque os artigos são bastante variados, alguns falam de intervenção breve para todos os profissionais, alguns falam de intervenção continuada para poucos profissionais, e essa diversidade traz uma dificuldade da gente generalizar os achados e poder entender qual é a melhor fórmula para levar isso para um serviço de saúde. Então, vamos precisar de mais pesquisas. Mas, mesmo assim, as atividades dos capelães tendem a trazer esses benefícios. Menor estresse da equipe de saúde, experiências mais positivas, alívio espiritual, maior senso de comunidade entre os profissionais, maior bem-estar espiritual e maior resiliência, capacidade de absorver tantos choques da prática clínica. Profissionais utilizando capelães para apoio. Quantos deles utilizam? Variou nesses artigos todos a utilização dos profissionais entre 11% e 51% dos trabalhos. Os funcionários acorriam pouco ou acorriam muito, dependendo do trabalho do artigo que era publicado. E isso parece depender, essa diferença na utilização, parece depender da conscientização dos funcionários, ou seja, o quanto eles têm o hábito, o conhecimento de que existe um capelão, de que eles podem recorrer a esse profissional, e da disponibilidade dos capelães também. Então, quanto maior a conscientização, maior a disponibilidade, vai tender a ser maior a utilização desse serviço pelos profissionais.
E durante a pandemia de Covid-19, houve um aumento de atendimento de capelania aos profissionais, está documentado em várias publicações, como já falamos, pela sobrecarga que a pandemia trouxe. Efeitos indiretos do cuidado de capelães. Como já foi mencionado antes, quando o capelão cuida do paciente e do familiar, eles estão ajudando os profissionais, porque o profissional fica menos angustiado em ter que absorver uma demanda de uma necessidade espiritual do paciente, o profissional fica mais seguro de que essa demanda está sendo encaminhada pelo capelão, e assim eles podem focar nas técnicas terapêuticas da sua profissão. A capelania, como efeito indireto também, poderia apoiar o senso de vocação dos profissionais. Cada vez que os profissionais refletem sobre o seu senso de vocação, da sua profissão como um chamado, como algo sagrado, eles se fortalecem. Isso é um efeito indireto também do papel do capelão. E pesquisas futuras vão mostrar se existe uma influência dos capelães na tomada de decisões médicas. Quer dizer, cada profissional tem os seus valores, tem o seu sistema de crenças, e isso é parte do que os leva a tomar as decisões clínicas. Mas será que a presença de um capelão, saber que existe essa retaguarda, será que isso influencia nas tomadas de decisões em situações delicadas, como situações de fim de vida, ou eutanásia, ou aborto, ou outras situações? Isso vai depender de pesquisas futuras nos trazerem. Aqui a gente abre mais um parênteses para falar como é que é a capelania hospitalar no Brasil. Atualmente, não existe uma regulamentação específica ou uma formação única para esse tipo de exercício, que acaba sendo, muitas vezes, voluntário. É um ministro de alguma congregação que entra na atividade de um hospital e vai fazendo esse papel com a anuência do hospital, mas não chega a ser uma profissão aqui no Brasil. Tá? O caminho inclui uma formação em teologia, que é desejável, mas não é essencial, já que não existe requisito específico, e especialização em cursos livres sobre capelania. Esses cursos, muitas vezes, estão ligados a congregações religiosas. E ter essa experiência pastoral é recomendável, porque já abre um caminho para esse tipo de atendimento às necessidades espirituais. Existe pouca presença dos capelães nas instituições, e essa presença é mais frequente em hospitais fundados por comunidades religiosas, né? Temos aí hospital, por exemplo, aqui em São Paulo, Santa Catarina, onde você vai encontrar ali o capelão em saúde, né? E esta figura fala da lei de 14 de julho de 2000, que foi uma lei que garante a entrada, a prestação de assistência religiosa em hospitais, entidades públicas, também como nos estabelecimentos prisionais, civis e militares. Quer dizer, é uma lei que diz que, havendo uma necessidade de uma assistência espiritual em uma instituição de internação, não é possível negar esse tipo de assistência. O interno tem o direito de receber, mas essa garantia do direito não especifica como o serviço tenha que ser feito. Então, é um assunto ainda a ser melhor trabalhado. E como conclusão,
deste artigo, os autores nos trazem que esse estudo encontrou vários artigos sobre o cuidado dos capelães com os profissionais de saúde. Os autores verificaram que esse tipo de cuidado é valorizado pelos profissionais de saúde, seja o cuidado direto de uma relação um para um do capelão com o profissional de saúde, ou o cuidado indireto, né? Como nós citamos, o capelão apoiando pacientes complexos liberam um pouco mais os profissionais de saúde. E mais pesquisas quantitativas e multicêntricas devem ser realizadas sobre este tema. Sempre, né, todo artigo termina dizendo que mais pesquisas são realizadas, mas aqui ganha uma conotação especial porque nós precisamos de pesquisas mais quantitativas, de relação de causa e efeito, para podermos ver exatamente o benefício que a capelania traz para os profissionais de saúde e em centros diferentes também, né, com características diferentes, com culturas diferentes, com tipos de pacientes diferentes, é o que vai poder fazer a generalização dos resultados para mais instituições de saúde. Essa foi a edição do nosso Journal Club. Eu lembro a todos que essa é uma edição pré-gravada, portanto, mandem as suas sugestões, as suas dúvidas para os canais de comunicação da AME São Paulo. Encerramos aqui esta edição e até a próxima. Fiquemos todos em paz.